Então nós temos basicamente, pessoal, o que me incomoda bastante é justamente isso daqui, o apertamento quantitativo, que a gente não sabe como o mercado vai, como ele vai reagir a essa condição de apertamento quantitativo, tá? Onde o Federal Reserve agora começa a drenar liquidez dos mercados através da venda dos bonds, da venda de dívida pública americana. Nós temos então um enxugamento ou uma tentativa de uma curva, né, do balanço do Federal Reserve, que adicionou em 9 trilhões de dólares, 9 trilhões de dólares na economia nos últimos 2 anos, e agora nós batemos o que parece ser um pequeno topo. Prestem bastante atenção sobre isso daqui, tá? Então isso aqui é o novo capital que nós temos no mercado em aberto, né? E agora a tendência é, com a medida de elevação da taxa de juros, mais o apertamento quantitativo, nós temos basicamente a possibilidade de ver esse balanço patrimonial cair bastante ao longo do tempo, até o final de 2023. E aí a grande dúvida que vai ficar, que eu até deixo para vocês, eu quero que vocês comentem aí, tá? Eu quero saber, até final de 2023, vocês acreditam que a redução do balanço patrimonial do Fed vai interferir no mercado volátil e a gente vai poder ver Bitcoin, por exemplo, a 14 mil dólares ou a 10 mil dólares? Cara, eu suspeito que eu nunca, assim, no mercado ninguém vai conseguir te dizer com precisão, nenhum economista vai te dizer com precisão o que vai acontecer. E ninguém vai te dizer, por exemplo, qual vai ser o resultado desse apertamento quantitativo. Mas isso é uma das várias medidas que o Fed tem para tentar controlar a inflação. E a gente tem como resultado, eu acho que o preço a ser pago vai ser justamente esses 2 anos de alta que nós tivemos uma alta muito exponencial nos mercados de ações e mercados voláteis no geral, nos últimos 2 anos, muito por conta do afrouxamento do Federal Reserve, então o afrouxamento quantitativo, que aconteceu entre 2020 e 2021, justamente para compensar os danos econômicos que o Covid e a paralisação de diversos países, né, através de fazer os trabalhadores pararem por 15 dias ou até mais, períodos mais prolongados, como ali na China, que agora voltou a ter de novo um impacto do Covid, e eles obrigaram vários trabalhadores a ficarem em quarentena forçada, né? Então a gente tem basicamente esse impacto ainda, a gente não viu o que vai acontecer, porque o apertamento quantitativo último que teve foi em final de 2019. E em final de 2019 nós tivemos, se eu não me engano, uma queda de um semestre no Bitcoin, tá? Então não significa que isso vai acontecer agora, mas a última vez em que tivemos apertamento quantitativo foi justamente durante esse período todo aqui, tá? Antes do Covidão. Então foi nesse período aqui, ó, se eu não me engano, foi entre setembro e outubro, setembro e novembro, se eu não me engano, que a gente teve o apertamento quantitativo provocado pelo Fed, e aí a gente teve queda no Bitcoin, né? Nós tivemos uma queda, nós tivemos aqui uma busca de liquidez bilateral também, aquilo que eu falo para vocês, né? Que as pessoas duvidam, quando o mercado ele está em queda, as pessoas ficam procurando urgentemente comprar fundo. E aí a galera começa a comprar achando que é o novo fundo histórico do ativo, como aconteceu aqui. Então, nós temos o controle do smart money aqui, o preço sai para um lado, ele vai para um lado, liquida os apostadores de baixa e depois ele vem e liquida os apostadores de alta, né? Então, nós temos geralmente esse comportamento, e isso é um padrão que você nunca pode esquecer, você nunca pode duvidar desse padrão, tá? Que é um padrão que eu identifiquei já várias e várias e várias e várias vezes, e que esse é um conhecimento que me salvou de várias armadilhas, né? Então, por exemplo, o preço vem, você identifica o caixote, o preço está sendo controlado lateralmente por alguma entidade ou por um conjunto de entidades que a gente chama de smart money ou dinheiro inteligente, que seria aqueles que possuem o controle
sobre a maior parte da liquidez do mercado, digamos assim. O preço vai para um lado, sai do caixote, vai para o outro e depois volta para a região do preço anterior, lá, volta e fica lateral por mais um bom tempo. É como se fosse um batimento cardíaco mesmo, né? Então ele sai de uma condição de lateralidade. Se você for ver como funciona um batimento cardíaco, né, ele vai para um lado, volta para o outro, vai para o lado e continua estável. É muito parecido com um batimento cardíaco. Então você vê isso, você consegue identificar isso em diversos períodos gráficos e principalmente no período em que o preço ele quer voltar a subir do nada, né? Então nós temos aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, esse é um dos exemplos do que acontece, né, com o mercado quando ele anda dentro de uma lateralidade e faz um fundo, e justamente às vezes ele faz esse fundo que muitas vezes é retestado mais para frente. Então nós temos a condição do seguinte, a gente viu o preço do Bitcoin subir, e aí você pega, por exemplo, o Ethereum. O Ethereum subiu também, né? Aí você digita aqui, por exemplo, o Ethereum, ele fez o bear trap. Ó, ele realmente fez um bear trap. Ou seja, dá para ficar exposto à compra por um determinado período de tempo. Se o Bitcoin voltar a subir, ele até pode liquidar os apostadores de alta, de baixa aqui. E depois o natural é ele perder força, volatilidade, volume e ficar numa água de salsicha e perder um pouco mais de preço com o tempo, né? Até que chegue em algum momento em que as medidas de controle da inflação comecem a dar bastante resultado e o mercado como um todo começa a receber mais compradores novamente, né? O pessoal começa a migrar um pouco da renda fixa e volta para o mercado, os mercados mais voláteis, tá? O detalhe todo é que nós estamos em um amplo canal de baixa ainda. Eu sei que muita gente se empolga facilmente, mas não tem como você não colocar, por exemplo, um canal aqui, né? Enquanto a gente está aqui embaixo, nós estamos fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então não dá para se empolgar ainda, por quê? Porque a probabilidade maior é fazer topos e fundos ascendentes até que a gente consiga romper de fato essa linha de tendência de baixa central, que mostraria um mercado mais empolgante, e aqui, principalmente, tendência de retomada de alta. Então, quando ele romper esse canal aqui para cima, ele volta acima da média 8, e voltando acima da média 8, ele entrega um padrão de tendência de alta. Então, ele sai de uma tendência de baixa, de uma franca tendência de baixa, e geralmente ele volta, por exemplo, a uma tendência de alta, né? Então, ele sai de uma condição e entra em outra condição, né? Geralmente, ele faz um movimento mais para frente, tá? E aí, lógico, baseado naquilo que a gente está falando, né? O último apertamento quantitativo que a gente viu foi final de 2019 e o que produziu uma queda de 50% do Bitcoin. E nós podemos ter, então, uma queda contínua dos preços de determinados ativos e tudo mais, e toda a alta agora que aparecer, na minha opinião, é uma alta extremamente perigosa, não é uma alta verdadeira. Para mim, alta verdadeira for realmente quando a gente conseguir recuperar o suporte semanal dos ativos e começar a produzir novos suportes mais altos do que os anteriores. Enquanto isso, a gente vem provocando resistências. Essas resistências são retestadas para o preço continuar caindo. Então, onde está a próxima resistência aqui do Ethereum, pessoal? A próxima resistência do Ethereum está no seu suporte perdido. Resistência do Ethereum está em 2.245 dólares até 2.448 dólares. Então, dificilmente o Ethereum passaria dessa região. Por quê? Porque ele está fazendo topos e fundos descendentes. Tá? Topos e fundos descendentes. E não há nenhum sinal fundamentalista, nenhum sinal claro, fora o gráfico do S&P 500, não existe nenhum cenário absolutamente claro de que as coisas vão se reverter no curto prazo. Pelo contrário, parece-me que a gente vai ter mais um mês de baixa ainda. Eu até achei que junho poderia ser um mês de alta, mas eu acho que ele vai ser possivelmente um mês mais manipulado,
um mês em que vai trazer uma nova baixa mais pela frente e que depois pode trazer uma alta novamente, fazendo um mês doji. A gente chama de mês doji, né? Mês doji é o mês de indefinição. Então a gente tem, basicamente, temos que ter toda a paciência do mundo para entender como o mercado vai se comportar através do apertamento quantitativo, pois não sabemos como ele vai se comportar. Eu não tenho dado histórico de influência do apertamento quantitativo e o quanto isso causou e se refletiu nos preços dos ativos. O que a gente sabe é que o afrouxamento quantitativo, que foi a solução para o crash de 2008, 2009, que trouxe a economia a se fortalecer nos últimos 10 anos, até agora recentemente, quando aconteceu o Covid e esse crash, nós temos basicamente pouquíssima referência histórica de como os mercados voláteis vão lidar com essa condição, com essas manobras do Fed, tá? De drenar a liquidez do mercado. Então, por isso que eu digo o seguinte: no cenário, no contexto atual, eu prefiro me manter em BTC, a moedinha da praia, tá? Mesmo que o Bitcoin vá para 10 mil dólares, 14 mil dólares, 20 mil dólares, não sei onde é o fundo do BTC. A gente até pode tentar sugerir alguns fundos aí, mas eu estou preparado para ter caixa para comprar o fundo do BTC mesmo depois de um período longo e prolongado de baixa, tá?